Você, ouvinte, acompanha a partir de agora uma série especial, CBN Vitória, a Gazeta, os internautas também estão acompanhando, com os prefeitos da Grande Vitória. A gente está fazendo um balanço aqui ao vivo deste ano de 2023 e os desafios que entram 2024 adentro. É retrospectiva e perspectiva aqui nesse bloco de entrevistas. Eu e a colunista de política, Letícia Gonçalves, estamos sabatinando desde ontem, então, os atuais prefeitos. Ontem foi a vez de Cariacica, o Clério Sampaio, e hoje o nosso convidado é o prefeito de Viana, o Anderson Bueno, do Podemos. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Retrospectiva Perspectiva. Bom dia, Fernanda, bom dia, Letícia, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui com vocês para fazer esse balanço, prestar contas, principalmente para os vianenses e para os capixabas, e apresentar aí as perspectivas por ano de 2024, que eu tenho certeza que será um ano muito promissor para a cidade de Viana. Letícia, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Fernanda. Bom dia, prefeito. Bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos lá para a nossa segunda entrevista da série. Isso aí. Lembrando que o canal nosso de interação está sempre aberto, As suas perguntas podem ser encaminhadas pelo nosso e-mail, cbnvitoria@redegazeta.com.br. Você pode também mandar para o @cbnvitoria, que é a rede social nossa, Instagram e também Twitter. E agora, no WhatsApp da rádio, 992994297. Já chegaram várias desde ontem e eu começo com uma delas, que é a pauta da segurança. Há alguns meses, prefeito, eu me recordo, inclusive, que nós, estivemos conversando sobre este assunto aqui no CBN Vitória. Viana, que tinha um marco aí de 100 dias, sem registro de homicídios, era um diferencial, inclusive, em relação aos demais municípios da Grande Vitória. Esse número foi interrompido. No meio do caminho, o senhor, inclusive, anunciou a chegada de uma guarda, um reforço de uma guarda. E lá na nossa rede social, é a pergunta que gira, em torno dos moradores da sua cidade. Que a guarda trabalha até às 19 horas, que eles gostariam de um efetivo que estivesse 24 horas nas ruas, que houvesse também um aumento desse efetivo. Então, vamos começar com essa pauta de segurança? Podemos começar. Eu acho que nós tivemos um ano na segurança pública do município muito promissor. Nós estamos encerrando, e na semana passada nós tivemos a 12ª reunião do nosso gabinete de gestão integrada de segurança, e a gente trabalha pautado sobre diagnóstico do mapa do crime da cidade, em todas as forças policiais do Estado do Espírito Santo e as instituições que são responsáveis pela segurança pública se reúnem uma vez por mês no meu gabinete, onde a gente toma decisões importantes. Nós temos um balanço já de 2023 de 53% de redução no número de homicídios da cidade. De fato, a gente tinha 100 dias, praticamente mais de 100 dias, na verdade, contabilizado quando nós tivemos a interrupção dessa série histórica desse ano, mas ela quase que se repete novamente, porque após aquele homicídio nós não passamos a registrar outro homicídio também na cidade. Viana já teve 77 homicídios em um único ano, isso em 2007, e nós estamos fechando esse ano com 8 homicídios, sendo 2 deles ainda dentro do sistema prisional, onde nós não temos nenhuma governança, digamos assim, porque isso está a cargo do Estado. Então a gente fecha o ano com o menor número da série histórica desde a década de 90, e isso se dá pelas decisões que nós tomamos através desse gabinete de gestão integrada. E daí o aumento do efetivo da nossa guarda municipal. Nós tínhamos 25 guardas, esse ano nós aumentamos a nossa guarda para 50 homens, então nós duplicamos a nossa guarda. Hoje nós temos a maior guarda per capita do Estado do Espírito Santo, está na cidade de Viana, que inicia suas atividades às 5 da manhã, com o plantão coruja, e nós trabalhamos a escala dos nossos guardas até às 10 horas da noite. Então nós temos hoje o maior efetivo, nós temos aí de 5 às 10, o trabalho da nossa guarda municipal, e é bom lembrar que a segurança pública também é responsabilidade do Estado. Então nós temos ali integração com as outras forças policiais, exemplo da Polícia Militar, que está na cidade de Viana. A guarda hoje ela integra a força-tarefa da Polícia Federal, então nós temos a integração de inteligência com a força-tarefa da Polícia Federal, e nós temos uma comissão muito importante na cidade, Fernanda, que é a COIFIM, que é a Comissão de Fiscalização Integrada, que funciona todas as semanas, onde a gente fiscaliza vários estabelecimentos para que a gente possa fazer repressão aí, de crimes organizados que possam se estabelecer dentro da cidade, e por isso que nós acumulamos resultados tão importantes como esse. Prefeito, então, por que essa percepção da cidade, do morador, de que o problema da segurança é um pontual aqui para um bate-bola desse, outros crimes, então, estariam incomodando a comunidade, que não seja o homicídio? Ok. Roubo, furto?
Exato, eu acho que assim, como a cidade ela tem o menor indicador hoje da Grande Vitória, se você pegar os números, né, e eles são divulgados pela SESP, pelo Instituto Jones, se você pegar esses números, você vê que a cidade de Viana é a cidade mais tranquila da Grande Vitória. Nós temos os menores indicadores. Estou falando da cidade que tem 8 homicídios, enquanto os meus vizinhos têm mais de 100 homicídios registrados já Mas nesse aí ano. temos também que considerar que a população é diferente, né? A Ok, população de Viana é menor. Que a de Concordo, Vitória, Vila concordo Velha, com você, certo. Letícia, e assim, mas volto a frisar, quando a gente pega os dados proporcionais, ele também se confirma na mesma proporção. Mas o que eu estou dizendo, e assim, a percepção das pessoas é que esses números são tão pequenos, né, e a incidência deles, né, também não são, digamos assim, diárias, de que quando nós temos, por exemplo, problemas com assalto a pontos de ônibus, principalmente quando as pessoas estão saindo a trabalhar. Esse é um problema que nós temos na cidade, já identificado, né, pelo Gabinete de Gestão Integrada de Segurança. Nós estamos tomando medidas para isso. E é por isso que a Guarda começa com o plantão coruja às 4h30 da manhã, 5 horas, justamente para a gente coibir essa ação que às vezes acontecem na cidade. De fato, nós identificamos isso. E quando a gente olha exatamente nos furtos e roubos que acontecem na cidade, a gente vê uma incidência maior geralmente nesses horários, porque geralmente essa pessoa pratica esse delito em 5, 6, 7 abrigos de ônibus em um intervalo de 10 minutos. Então a gente está tomando estratégias na cidade, né? Exemplo do cerco eletrônico, que já recuperou e apreendeu mais de 50 veículos, porque praticamente o crime ele está sobre rodas, né? Sobre veículos, né? Então a gente tem hoje estratégias para que a gente possa reprimir, né, esse tipo de crime que acontece na cidade. Mas os crimes contra o patrimônio público, exemplo de roubos e furtos, nós também temos e vamos fechar o ano com redução, assim como foi no número de homicídios. Há números excedentes da Guarda para serem convocados? Há um pedido aqui também dos Ok, essa é uma grande questão, porque nós temos sim um concurso que ele está com vigência até o ano de 2025, e nós temos aí, né, alguns guardas que já estão, inclusive, passaram pelo processo de formação, estão no quadro de reserva, que gostariam de integrar, né, a nossa instituição. O município, ele preza pela lei de responsabilidade fiscal, não é possível, né, a gente atender, digamos assim, a todas essas demandas, e aí o que tange a uma questão muito individual dos guardas que passaram nesse concurso público, mas nós conseguimos fazer a ampliação do nosso efetivo da Guarda, né? Então a gente conseguiu aumentar a ostensividade de policiamento na cidade com a nossa Guarda Municipal, integrada com a Polícia Militar, e se o município tiver espaço fiscal, é claro que segurança é uma pauta importante, e nós discutimos isso na cidade, e houver espaço fiscal, evidentemente é possível, né, mandar à Câmara Municipal uma lei que aumente o quadro da Guarda Municipal, porque hoje nós já estamos no teto, né, que são 50 guardas, para que a gente possa convocar essas pessoas que já estão formadas e que estão no quadro de reserva, principalmente também aguardando a substituição daqueles que, porventura, possam sair por algum motivo, né, de licença saúde, ou peça exoneração, ou passe em outro concurso. A gente sempre tem alguns guardas formados para essas substituições. Então, a equipe é de 50, não tem previsão de aumento, né? O Zé Carlos não tem previsão de aumento, nós não temos projeto de lei definido para fazer aumento da Guarda Municipal nesse exato momento. O que nós temos agora? Nós temos agora um projeto de lei que foi protocolado hoje na Câmara Municipal, que foi discutido amplamente com toda a base da Guarda Municipal, que é o plano de cargos e salários. Nós fizemos um compromisso com a sociedade, com o nosso plano de governo, que era fazer exatamente a convocação dos novos guardas e completar os 50 guardas. Está no meu plano de governo apresentado em 2020. Nós trabalhamos para que isso pudesse acontecer. Agora nós estamos dando um segundo passo, porque nós entendemos que essa categoria também precisa de uma remuneração melhor do que ela iniciou. Nós iniciamos a carreira de um guarda municipal com R$ 1.200 de salário base. Nós estamos colocando isso para R$ 3.000 do salário base, fora as outras vantagens, né, incidentes sobre o cargo. Então nós estamos hoje estruturando, digamos assim, a Guarda Municipal para que a gente possa ter uma valorização dessa categoria que faz um trabalho muito importante para a cidade. Então esse projeto enviado à Câmara trata apenas da carreira dos guardas. Exatamente, dos guardas que estão ativos na cidade, 50 guardas hoje passarão, né, a ter um projeto apreciado pela Câmara de Vereadores e que trata exatamente dos anseios, e foi discutido com todos eles, né? Nós temos uma comissão dos guardas que discutiram, né, o plano de cargos e salários, a forma como se daria exatamente isso, e nós atendemos praticamente a quase 100% do pleito que eles tiveram. Nós estamos passando a quase um dos maiores salários base de guarda no estado do Espírito Santo, se não o maior da Grande Vitória. Ainda na área da segurança tem uma outra participação do Walter, tá? Ele está sugerindo ronda noturna,
e uma guarita na praça, no momento principalmente de grande movimentação. Ok. Isso é uma demanda, de fato, que assim, as pessoas se lembram muito da polícia militar antigamente, que tinha aqueles DPJs, né, nos bairros, né, e aqueles pontos base, né, digamos assim, de referência da polícia militar. Isso funcionou, um modelo, né, bem anterior. Hoje a segurança pública não define mais como modelo efetivo, né, para a cidade, até porque a gente precisa que exista ostensividade de patrulhamento na cidade, e não no ponto específico, digamos assim, de policiamento ou de sensação de segurança, digamos assim, né? E é por isso que a gente trabalha com estratégia. A gente tem um mapa, né, do crime, digamos assim, onde acontece, né, o crime na cidade, onde acontece furtos, roubos, onde nós temos a maior incidência de homicídios na cidade. É sobre esses dados que a gente trabalha. E a gente tem que lembrar, nós temos 2 forças policiais hoje em atuação na cidade no que tange ao policiamento. Nós temos que lembrar que a maior responsabilidade é da Polícia Militar, né? E nós temos a Guarda. A gente fica feliz porque o cidadão hoje tem uma boa referência da Guarda Municipal, porque de fato nós fazemos um trabalho excelente com a Guarda Municipal, né? Mas isso nós precisamos também chamar a atenção, e a Polícia Militar está presente, presta um bom serviço à sociedade vianense, mas dizer que esse modelo ele não se institui mais, né? O que a gente faz é exatamente entender como que a Guarda e a Polícia Militar pode de forma eficiente fazer o patrulhamento da cidade, de uma forma que as 2 instituições não estejam no mesmo lugar. Mas o que a gente faz é exatamente intercalar a nossa força com a força da Polícia Militar para que a gente possa atingir a maior parte do município. Mas não tem o GGI para isso? Exatamente. E é no GGI que nós decidimos isso. E lá em Viana tem o chamado cerco inteligente, seja o municipal ou esse, né, do governo do estado, que são as câmeras, né, para ajudar também, que às vezes não tem como ter um policial ou um guarda em cada lugar. Então, as câmeras poderiam ajudar. Como que isso é feito, então? Exatamente. Nós temos isso. Nós temos hoje o vídeo monitoramento do município de Viana, e nós temos também o cerco eletrônico. Em Viana nós temos uma particularidade, porque é cortada por 2 rodovias. Nós temos o cerco eletrônico do Estado, né, que foi implantado pelo governo do Estado, mas temos também da Polícia Rodoviária Federal. Todos eles estão integrados, né, com o nosso vídeo monitoramento, com a Guarda Municipal. Como disse para vocês, esse ano nós já fizemos quase 60 apreensões e recuperação de veículos, né, justamente porque nós temos hoje tecnologia para poder fazer isso, né? Então, e é curioso dizer isso porque, assim, hoje as pessoas se referem muito ao número de homicídios, a gente está falando sobre isso aqui, sim, né? Mas se a gente pegar os dados de pessoas que perderam a vida no trânsito, é 3 vezes superior ao que foi cometido por homicídio. Nós temos nós temos 21 mortes hoje, né, contabilizadas em função de acidentes de trânsito, de atropelamentos, por conta da 101 e da 262. 85% dessas incidências está na rodovia. Nosso gabinete, inclusive, tem acionado a Eco 101, a DENIT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, porque são pontos conhecidos na cidade, né? Nós temos uma questão de uma concessão que, infelizmente, foi muito mal formulada e que agora está no processo de repactuação. Vocês têm acompanhado isso, que é a questão da 101, com a Eco 101, e que a gente defende, né, alguns pontos de intervenção importantes que não foram instalados, por exemplo, as passarelas, que hoje nos trazem, né, esses problemas. Não foram instaladas as passarelas, não foram previstas no contrato atual, mas que agora, em uma repactuação, e isso a gente está fazendo, né, através do município, com a nossa bancada federal, né, a repactuação para que elas passem a existir caso haja uma repactuação de contrato com a Eco 101 e ela continue com a concessão, né, da rodovia. Isso vai ser muito importante para a cidade. Então, tem até uma pergunta sobre as obras da 101 e os protestos que acontecem com uma certa rotina, né, de moradores. Eu acho que o último, se não me engano, foi por conta de um atropelamento, não é? Dali na região. E aí a pergunta é exatamente essa, se tem um túnel previsto, adaptação com um túnel em Jucu. Lá é o quê? Alagamento? Não, lá é passagem. É passagem de pedestre. Lá, na verdade, essa obra, Fernanda, a Eco 101, ela já resolveu, inclusive. Ela fez a passagem, né? Lá existe uma passagem de nível para veículo e para pedestre. Lá existe uma passarela. E lá existe aquela barreira que se coloca naquilo que a gente chama de gelo baiano, que é aquela divisão entre as 2 faixas de rolagem, que existe aquele telamento, inclusive, para que as pessoas usem a passarela. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda são imprudentes
e não usam a passarela. Então tem passarela. Tem passarela. No número de passarelas. No bairro Jucu nós temos passarela. Esse acontecimento foi em uma comunidade chamada Antártica, que é um pouco mais à frente, mas é uma comunidade muito pequena, mas foi uma grande fatalidade esse acidente, porque essa pessoa vinha de uma área de zonamento rural e ela foi atravessar a rodovia. Mas os problemas, assim, nevrálgicos que a gente tem na cidade, e aí eu vou, assim, fazer referências, é na Real Café, onde nós temos ali uma passagem importante de pedestres. Nós temos um outro problema ali no bairro, na altura do bairro Universal, porque nós temos o Instituto Federal, nós temos alunos que vêm da Grande Vitória inteira para o Instituto Federal, que precisam atravessar uma rodovia que tem um fluxo altíssimo de veículos e não tem uma passarela. Nós temos problema na comunidade de Bom Pastor e Vila Nova, que é duas comunidades também que sempre temos acidentes registrados nessas duas comunidades. Então, são pontos já identificados por nós, pela Polícia Rodoviária Federal. A ECO tem esses dados e nós cobramos deles resultados. Como é que as pessoas atravessam, então? Se não tem, ela tem que se deslocar até essa única passarela, é isso? Nos locais que existem passarela, sim. Nesses locais não existe passarela. Elas fazem o cruzamento da própria rodovia. Tá, então respondendo essa pergunta, então, são quantas passarelas que o senhor está pedindo na repactuação? 3 passarelas. 3 passarelas na 101 para evitar os atropelamentos e os acidentes. Esse ouvinte está me falando, inclusive, que no bairro Universal tem um ponto de ônibus do outro lado da pista. Exatamente. E as pessoas atravessam. Exatamente. Ali onde nós temos o Instituto Federal, na mesma localidade. Ok. Tem pauta de agricultura. Município tem uma forte relação com a agricultura, a economia do município. Há relato de, pelo menos nos últimos 2 meses, o maquinário para manutenção e construção de estradas estaria parado. Ok, não está parado. O que acontece é o que nós estamos fazendo é a mudança na forma como a gente está fazendo o patrulhamento, digamos assim, o patrulhamento, desculpa, né, dessas estradas, porque nós temos hoje 70% do nosso território ainda, né, é um ativo que nós temos, digamos assim, o zoneamento, né, rural, só de mata, nós somos maiores do que a capital, mas nós temos muitas estradas, nós estamos falando de quase 300 quilômetros de estradas rurais que a gente precisa fazer o patrulhamento durante todo o ano, porque a gente entende a importância que a agricultura tem, não só para o município de Viana, mas como abastecimento do Estado do Espírito Santo. Então, o que nós fizemos agora, e nós estamos fazendo também isso em conjunto com a Celor, porque ela faz para nós o fornecimento daquilo que a gente chamamos de Revsol, né, que é um insumo importante para a compactação dessas estradas. Nós estamos fazendo um trabalho agora e contratamos uma empresa para que ela possa fazer a aplicação desse material, né? Isso deve começar agora a partir de janeiro. Então, o que nós tínhamos lá, Fernanda? Nós tínhamos equipamentos alugados, ok? Então, eu encerrei esse contrato de equipamentos alugados e agora nós estamos fazendo a contratação, já fizemos, na verdade, por uma modalidade de aplicação desse produto, com passagens de drenagem, inclusive, para que a gente possa ter um trabalho que permaneça minimamente por 5 anos. Ou seja, a gente não volte mais a ter problemas nessas estradas. E é bom lembrar também que a gente tem um forte trabalho na pavimentação rural, né? Nós conseguimos fazer 3 trechos importantes na cidade, que é o trecho de Beriricas, o trecho de Perobas e lá em Jucuruaba, que isso foi um trabalho realizado com a Secretaria de Agricultura do Estado, junto, né, com o governador Renato Casagrande, em que nós fizemos a pavimentação rural dessas comunidades. O governador acaba de assinar também o edital, e é dia 11 de janeiro a licitação, de mais um Caminhos do Campo para a cidade de Viana, que é o caminho de São Paulo de Viana, que é uma das principais rotas que liga Viana a Cariacica, a Santa Leopoldina, a Domingos Martins, ali naquela divisa dos municípios. Isso é pavimentado, então, prefeito? Asfalto, exatamente. Nós vamos ter uma rodovia estadual ali. Então, isso acontece agora, a primeira fase da licitação, no dia 11 de janeiro, está marcado o edital. Então, o maquinário, de fato, está parado. O senhor acabou com o contrato. O maquinário, nós acabamos com o contrato, nós temos frota própria, e ela está em funcionamento, está trabalhando na cidade, mas o que acho que a pergunta se refere é exatamente isso, é porque nós mudamos a forma como vai se dar agora a aplicação e o patrulhamento dessas estradas. Prefeito, Viana, durante muito tempo, a principal referência até que moradores de outras cidades da Grande Vitória tinham em relação a Viana é que lá é a cidade em que tem os presídios.
Como que está isso hoje? Obviamente os presídios continuam lá, mas você acha que essa referência já se perdeu um pouco? Ou como é que os moradores da cidade, ou a própria prefeitura lidam com o fato de haver os presídios lá, né? Tem um sistema prisional de Viana que é mantido pelo governo do estado e tem todo um trânsito de pessoas e servidores, enfim, né? Que trabalham na Sejus. Como que a cidade lida com isso? Olha, hoje nós nem lembramos do sistema prisional. Eu digo que como assim? Tem que lembrar. Nem lembramos, porque isso de fato marcou a cidade. Isso marcou a cidade num tempo muito difícil, porque assim, era no tempo em que o sistema prisional era o que mais matava no estado do Espírito Santo. Estou falando de uma estatística de 2007, que 77 homicídios, se você pegar, a maioria deles era dentro do sistema prisional. E hoje, assim... E tinha muita fuga também, né, prefeito? Muitas fugas. Era um sistema muito frágil, né? Vocês acompanharam isso ao longo dos anos, né? Noticiado isso em todos os veículos de comunicação. Mas hoje nós temos um sistema que é eficiente, né? E hoje Viana não tem o maior complexo, porque naquela época tinha. Mas hoje nós temos o maior complexo que está em Churim, Vila Velha, né? Que é 3, 4 vezes maior do que o complexo que nós temos hoje na cidade de Viana. Então, eu digo que a gente nem se lembra. Porque, assim, embora exista uma governança, né, e já vou até avisar aqui os vianenses que amanhã nós teremos um grande simulado lá da Secretaria de Justiça e também da Secretaria de Segurança Pública. Então, ninguém se assustar, terá aeronaves. Fuga. Exatamente. É do plano de contingência do próprio sistema prisional. Mas dizer a vocês que assim, a gente quase não se lembra, porque assim, não traz mais um transtorno para a cidade. Nós estamos falando agora de segurança e esse ano nós conseguimos, através da Polícia Penal, inclusive fazer uma operação chamada retorno ordeiro daqueles que cumprem medida semiaberta. Né, para aqueles que voltam para o sistema prisional, né, para que a gente pudesse fiscalizar melhor exatamente essa volta, para que a gente pudesse coagir a questão de utilização de celulares, entorpecentes, né, prática de crimes, né, na cidade. Então a gente conseguiu fazer isso. Mas hoje, o vianense, ele é motivado pelo orgulho de viver na cidade. Prefeito, eu vou dar uma interrompidazinha só para o repórter CBN. Perfeito. A gente volta em 1 minuto, continua nessa pauta aí de presídios, um instantinho só, o Anderson Bueno conosco, mais um bloco até às 11. Nós estivemos com Euclério Sampaio de Cariacica ontem, abrindo essa série especial. Hoje quem está conosco é o Anderson Bueno, prefeito de Viana. O prefeito já falou sobre segurança, sobre guarda municipal. A gente falou um pouquinho sobre pavimentação na cidade, uma pauta que é demandada por vocês ouvintes, né, sobre funcionamento de máquinas na área da agricultura. E a Letícia, antes do repórter CBN, fez uma pergunta falando que a Viana sempre foi uma cidade, né, que tinha ali como sobrenome a cidade do presídio, né, Letícia? Muito comum, né, as pessoas se referirem lá onde tem os presídios, né? E aí o prefeito está fazendo a defesa dele, de que essa história mudou bastante, né? Exatamente na hora que chegou o repórter CBN. Então, prefeito, devolvo a palavra para o senhor concluir esse seu raciocínio aí. O senhor aproveitou para até avisar que vai ter um simulado amanhã de segurança. Exato. Exatamente. A gente vai ter um simulado no plano de contingência do sistema prisional. Então, vai acontecer vários, né, simulados lá, aeronaves, né, vários ensaios, digamos assim. Então, ninguém precisa se assustar com isso. Mas eu estava dizendo, Letícia, que a gente não se lembra, não é no ponto de vista de ignorar o sistema e de não entender as necessidades que a cidade tem, haja vista que, de fato, nós temos um sistema e um complexo penitenciário dentro da cidade. Mas eu digo que o vianense não se lembra porque nós temos muitos motivos de orgulho. Nós temos o melhor IDEB da Grande Vitória, estou falando aqui de qualidade de educação, está na minha cidade. A gente fala dos menores indicadores de violência, está na minha cidade. A gente fala do melhor indicador do Previne Brasil, que é o principal programa de atenção primária do governo federal, nós temos o melhor resultado da Grande Vitória. Nós temos o maior investimento em infraestrutura per capita da Grande Vitória, também está na cidade de Viana. Vamos considerar a cidade mais empreendedora da Grande Vitória. Então nós temos muitos fatores positivos hoje na cidade, e o vianense, ele passou a se orgulhar da sua cidade. Porque, de fato, assim, nós acabamos de ter publicado, né, o IBGE publicou agora o PIB das cidades capixabas, e a gente tem uma percepção que em 8 anos a cidade mais do que dobrou o PIB. Isso de políticas assertivas que nós fizemos, nos tornamos a capital estadual da logística, a cidade que era uma cidade dormitória, as pessoas que saíam de Viana para trabalhar em outras cidades, acordar cedo, pegar 2 ônibus, pisar na lama porque não se tinha rua pavimentada. Hoje não é essa a realidade. Hoje, na verdade, nós estamos lá importando mão de obra para dentro da cidade, né? Estamos qualificando os vianenses para essas oportunidades. Tivemos o ingresso de inúmeras multinacionais esse ano na cidade, então acho que nós estamos vivendo
um novo tempo de desenvolvimento econômico, de oportunidade para as pessoas, momento em que as pessoas passaram a se orgulhar e não se lembrar mais desse passado que de fato marcou a cidade. Não posso omitir aqui porque de fato ele marcou a cidade, mas isso já não é nem mesmo uma lembrança para nós. Bom, prefeito, claro que o senhor como prefeito, né, está no seu papel de listar aí o que o senhor avalia que vale destacar dos feitos da cidade, da gestão e tal, mas parece muito com o discurso também de alguém que pretende tentar a reeleição no ano que vem. O senhor está no primeiro mandato, né, só quem está no segundo mandato consecutivo é que não pode tentar a reeleição, então o senhor pode legalmente tentar a reeleição, e esse é o seu plano? O senhor vai tentar mais um mandato no ano que vem? É a primeira vez que eu vou falar sobre isso, né? Porque a gente procura trabalhar primeiro, apresentar resultados para a sociedade, mas de fato a gente está encaminhando para um ano de decisão. Eu acho que nós temos trabalho a apresentar e temos propostas também para a cidade, né? Para os próximos 4 anos, digamos assim, o próximo ciclo, né? Que se dará a partir de 2025. E de fato eu serei candidato à reeleição na cidade de Viana. Tem um ouvinte aqui me perguntando, inclusive, se o senhor já tem vice. Ainda não tem, a lei é muito clara, né, e estabelece, né, o rito, digamos assim, a partir do ano que vem, para a gente poder discutir, digamos assim, né, os arranjos, digamos assim, né, com os partidos, com as proporcionais, com as candidaturas dos vereadores, né, essa composição de chapa, né, de prefeito, de vice-prefeito. Então, no momento certo, a gente vai conseguir fazer esse diálogo com a cidade, com as lideranças e fazer uma definição que seja boa para a cidade. Isso que importa, né? O senhor, quando foi eleito em 2020, um dos principais, ou o seu principal apoiador, foi o ex-prefeito Gilson Daniel, que hoje é deputado federal e presidente estadual do Podemos, do seu partido. Ainda hoje, o senhor diria que ele é o seu principal apoiador, então, para a busca da reeleição no ano que vem? Sim, o Gilson é uma grande liderança, né, na cidade, fez um trabalho exemplar na cidade, né, nas suas 2 administrações, a qual também fui partícipe, né, fui secretário dele em algumas pastas. Hoje ocupa um espaço importante que a cidade até então nunca tinha ocupado na sua história, que era uma cadeira, né, na Câmara dos Deputados, e nós certamente teremos o apoio, né, então, do deputado federal no nosso processo de reeleição da cidade, até porque somos correligionários partidários, digamos assim, né, ele é do presidente estadual do Podemos, também sou do Podemos, né, e tenho certeza que nós estaremos juntos também na eleição. E o apoio pessoal do governador Renato Casagrande, o senhor também espera? Temos no governador Casagrande um principal aliado da cidade de Viana, digo nem politicamente, né, porque quando a gente olha os dados da cidade, 2 anos e 10 meses, digamos assim, 11 meses completos agora, né, da administração, nós temos R$500 bilhão. Estou falando 500 milhões de investimentos, eu posso listar todos eles para vocês, que foram investidos pelo governador Renato Casagrande. Então, o governador Renato Casagrande, né, ele tem um apreço pela cidade de Viana e, com certeza, ele é um dos nossos principais aliados também para o processo de reeleição na cidade. Ontem o prefeito de Cariacica fez uma queixa aqui em relação aos números do censo, que isso está prejudicando a distribuição de recursos, né, para a cidade. O senhor também enfrenta esse problema lá em Viana? Não enfrento esse problema, Fernanda. Nós, de fato, assim, o censo mudou bastante, assim, a característica de algumas cidades. E, assim, aquilo que se pensava, na verdade, de que a gente teria um aumento de população, o IBGE praticamente que reduziu para todo mundo, né? Mas se eu pegar os dados que eu tenho hoje das famílias cadastradas, por exemplo, no atendimento de saúde, né, que é a rede mais capilarizada que eu tenho na cidade, ultrapassa 80 mil pessoas, mas o IBGE disse que eu tenho 74 mil pessoas na cidade. Então, tem várias pessoas que disseram que nunca receberam um recenseador do IBGE na sua casa. Então, assim, não estou colocando em questão, né, a forma como foi feita, né, o censo, né, o último censo, mas, assim, parece que há algo controverso nisso, mas nós não tivemos um problema com relação à distribuição de receitas, né, porque isso se refere ao FPM, aí nacional, que faz aí uma diferenciação de acordo com população. Nós permanecemos ainda dentro da mesma faixa de distribuição. Lembrando também que essa questão do censo do IBGE, se a pessoa não responder, né, se a pessoa às vezes recebe o recenseador, mas fala, não quero, né, aí é como, ela não entra na conta, né, ela não é computada. Como se ela não existisse. Prefeito de Educação, pergunta da Priscila, né? Os contratos dos DTs foram renovados? Ela está dizendo que sim. E ela pergunta se há processo seletivo para novos professores. Perfeito. Nós fizemos a renovação pelo 3º ano, né, dos contratos. A gente
quer uma rede mais estabilizada, né? E a gente acumula resultados importantes na educação e a gente deve abrir sim um novo processo seletivo para que a gente possa ter condições de fazer substituição daqueles que, por algum motivo, né, precisarem sair da rede municipal. E assim também como a gente vai anunciar aí no primeiro quadrimestre um concurso público para a cidade, né? Hoje, como disse a vocês, nós encaminhamos o projeto de lei do plano de cargos e salários da Guarda Municipal, mas também encaminhamos do quadro geral, né? Há 161 anos, a cidade de Viana não tinha um plano do quadro geral dos seus servidores públicos. Nós encaminhamos hoje à Câmara Municipal, depois de uma discussão, né, exaustiva, digamos assim, com as categorias, com os sindicatos, uma proposta, né, em que o município pudesse, né, ter condições e fosse exequível, né, que atendesse também o pleito dos servidores. Então nós encaminhamos isso hoje à Câmara de Vereadores, né, os 2 projetos serão apreciados ainda esse ano, a gente espera aí pela sua aprovação. E no ano que vem nós teremos a abertura, então, do concurso público aí com as novas carreiras, né, novos salários, né, estabilizados na cidade, porque a nossa grande dificuldade hoje de contratação é os salários defasados que a cidade tinha, mas em função de não ter o seu plano de cargos e salários. Então nós estamos enviando um pacote de reforma do funcionalismo público e isso nos dará, né, garantias para a abertura de um novo... E o que prevê esse pacote? O que justamente que eu ia perguntar. Vai chegar também no aumento de prefeito, vice, secretários, não é? Não tem nenhuma repercussão para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Agentes políticos não são enquadrados nesses projetos de lei. Na verdade, já houve um reajuste salarial aprovado pela Câmara, acho que para os próprios vereadores também, para vice, secretário, prefeito, mas para valer a partir de 2025. De fato, foi um aumento, se não me engano, de até 40%. Exatamente. A Câmara fez, né, a apresentação à mesa diretora e eles têm a autonomia para poder fazer a apresentação desse projeto, fizeram a apresentação do projeto, né, em que fizeram o aumento, sim, de salário de prefeito e dos vereadores, assim como aumentaram também o número de vereadores de 11 para 13 na próxima legislatura a partir de 2025. Nós não tivemos aumento salarial para secretários e servidores comissionados durante a minha administração. Nós não mexemos na lei da estrutura organizacional, digamos assim, do município. Então, só houve mesmo essa lei da qual eu, inclusive, vetei e expus os meus motivos naquele momento, e que os meus motivos eram exatamente esse, porque eu tinha pactuado com o funcionalismo da cidade resolver primeiro os problemas estruturais da administração, que era o plano de cargos e salários, que era a questão do ticket de alimentação, porque nem todos os servidores recebiam ticket de alimentação, porque nós tínhamos uma lei que fazia um deságio que praticamente quem recebia acima de R$ 1.800 não recebia ticket de alimentação, e isso se dava quase que 70% dos servidores da cidade. Então nós tínhamos um compromisso, né, nós tínhamos que olhar também o espaço fiscal da cidade, por isso eu fiz o veto, a Câmara decidiu manter o projeto, então fez a derrubada do veto, mas de fato a lei, né, ela foi publicada pelo presidente da Câmara e ela passa a vigorar a partir de 2025. E esse plano de carreira, então, dos servidores em geral, né, sem ser o referente à guarda, o que ele prevê? A gente está falando aqui de reajuste salarial, de quantos por cento, de qual valor? Exatamente. Ele define os salários iniciais das carreiras, aí é que eu estou falando de muitas carreiras, né? Então não dá para eu ser muito específico assim, sobre a questão de pisos, por exemplo, Fernanda, como a gente tem da questão da enfermagem, os técnicos de enfermagem, auxiliares, dos agentes de saúde, porque nós temos leis federais que estabelecem isso, e também do magistério, né, que a gente tem todos os anos, né, os aumentos, né, relativos aí ao piso do nosso magistério. E é bom lembrar que nós tiramos Viana de um salário de R$ 1.800 para R$ 3.200 para 25 horas dentro da minha administração, mais de 69% de reajuste a todo o nosso magistério para professor, e o ticket de alimentação. E agora nós fizemos também a eleição democrática de todos os nossos diretores. Isso era pactuado com a categoria e isso foi realizado. Então o plano de cargos e salários, na verdade, ele atende o pleito de todos os servidores do quadro geral, e nós temos 2 premissas importantes nesse plano. A primeira delas é de que ele é democrático. Nós estamos passando agora de um regime de remuneração para subsídio, né? Então as pessoas, todos os nossos colaboradores, vão poder fazer a opção de permanecer como está ou de migrar para o plano dentro de uma nova modalidade e uma nova possibilidade de vencimentos, que é por subsídio. E, em segundo lugar, que ninguém, absolutamente ninguém, eu tenho mais de 3 mil servidores na cidade, perderá com a implantação do plano de cargos e salários. Então nós teremos aí o reconhecimento de muitas categorias, mais de 80% dos servidores ganharão
com esse plano de cargos e salários, a gente vai corrigir aí e fazer justiça, digamos assim, né, a vários servidores e a várias carreiras e corrigir problemas aí do passado, né, de verbas que foram pagas ao longo dos anos, mas que não tinham fundamentos legais e que agora nós estamos resolvendo isso justamente para cuidar do futuro dessas pessoas, que é a sua aposentadoria então, quando ela vai para o tribunal. Continuar no antigo? Se não há perda? Exatamente, porque assim, nós temos hoje um Instituto de Previdência. Instituto de Previdência, nós temos lá, então, os nossos aposentados, servidores inativos, né? Tudo que eu faço hoje para os servidores ativos, eu tenho um reflexo dos servidores inativos. Então, nós temos regimentos diferentes, jurídicos diferentes. Então, eu preciso dar a opção do inativo que acumulou vencimentos diferenciados de uma mesma carreira, se ele quer decidir ir para um subsídio ou não, porque no caso dele faz diferença. Para os servidores ativos, eu tenho quase que absoluta certeza que 100% vai migrar para o plano de cargos e salários, mas os inativos, eu tenho certeza que não irão. Boa parte ainda vão permanecer no modelo atual. E o plano contempla, o ouvinte aqui, o plano contempla um percentual X de aumento de servidor, uma média? Sim, 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 ele tem uma média. Nós temos aí praticamente que 35% dos servidores. Por quê? Boa parte deles já estão contemplados em outros dois planos, que é o plano da educação. O plano da educação ele já é existente. De aumento, é isso? Não, desculpa, 35% de servidores. Tá, e de aumento? Está relacionado a aumento? Aumento real. Aumento é difícil de dizer, por aquilo que eu te falei, porque cada categoria existe uma tabela específica. Eu não tenho um salário único para todos os servidores. Então, para cada categoria, nós temos lá uma tabela com vencimentos. Né? Isso já se tornou público hoje, inclusive, porque nós fizemos a apresentação à Câmara de Vereadores, inclusive enviamos cópia, né, aos sindicatos, né, de todos os sindicatos nós enviamos cópia exatamente do texto que foi apresentado à Câmara, mas nós temos pessoas que estão saindo do salário de 1.212, que é o menor salário hoje praticado no município, que era o salário mínimo, que nem é mais, a gente paga por complementação, porque não se pode pagar abaixo do mínimo, para pessoas de ensino fundamental que vão passar a receber no início da carreira R$ 1.700. Início de carreira, mas se no plano de cargos e salários, nós vamos fazer enquadramento dessa pessoa considerando o tempo de serviço prestado que ela tem na cidade. Então ninguém vai começar na carreira inicial, ou seja, no primeiro salário. Tem um ouvinte aqui me dizendo que o plano pode vir a retirar férias-prêmio, se é verdade ou mentira, anuênio, e quais outros direitos que vão ser removidos com o plano enviado. Ok, o plano de cargos e salários não faz referência a essas questões. O Estatuto de Servidores, sim. Tá, o Estatuto, ele rege sobre a questão de férias-prêmio, sobre abono, sobre a questão de anuênio, verbo vencimental, que não faz sentido mais ter dentro do Estatuto. O Estatuto é muito antigo, então a gente está pegando como referência o Estatuto Federal, por exemplo, a Lei 8.112, né, que já é uma lei bem mais atual e que nos dá uma segurança jurídica muito grande, porque você já tem muitos julgados, principalmente pelos tribunais superiores. Então a gente está praticamente que trazendo essa modelagem para dentro da cidade. De fato, nós temos no texto, né, a retirada sim, de férias-prêmio e dos abonos. E do anuênio. O anuênio, na verdade, ele está saindo do Estatuto, mas ele entra no plano de cargos e salários, porque na progressão que ele tem por merecimento, ele praticamente que recebe o anuênio, que hoje está dentro do Estatuto de Servidores. Mas, de fato, nós estamos atualizando essa legislação por conta de que esses mecanismos, digamos assim, esses benefícios, isso era lá da década de 90. Eu não posso ter 60 dias a ausência de um servidor, de um professor de uma sala de aula, por exemplo, né? E você pega um trabalhador comum hoje, que trabalha, né, se levanta cedo, sai de casa, trabalha pela CLT, o cara não tem nenhum desses benefícios. Então a gente está fazendo uma atualização da nossa legislação, e ela prevê, sim, né, o fim de férias-prêmio, ela prevê o fim dos abonos anuais, porque o cara não pode decidir, hoje eu não vou trabalhar. Como é que fica? Né? A gente não pode ter esse modelo mais usual na cidade, e nós tínhamos também uma folga no dia do aniversário, que também está sendo revogada no projeto que nós encaminhamos à Câmara. Então, tudo isso foi discutido com os sindicatos, tudo isso foi discutido com as categorias. Ontem eu tive a oportunidade de apresentar esse projeto de lei a todos os vereadores para que de forma consciente todos eles pudessem votar pelos projetos, né, e dar as suas contribuições, porque a gente quer uma questão que seja resolvida de uma forma bem transparente. Mas é um remédio amargo às vésperas de uma reeleição. Não, é um remédio necessário para a cidade. Né? A gente
gente precisa entender o bem coletivo da cidade, né? E os servidores têm consciência por isso. Eu estou fazendo o que não se fez há 161 anos na cidade. Nós tínhamos um processo de 25 anos em que se discutia um reajuste de 404, nunca pago na história, que eu decidi pagar. E eu estou dizendo de 15 milhões, que estava escrito em precatórios, que a cidade sequer se lembrava disso, né? Os prefeitos todos, né, não conseguiram resolver esse problema. Nós estamos resolvendo, estamos pagando 404. Nós demos ticket de alimentação a todos os servidores. Nós agora, através do plano de cargos e salários, daremos reconhecimento salarial, aquilo que é a vida funcional. Nós vamos tratar da vida funcional do servidor que está na ativa e daquele também que está inativo, ou seja, já está aposentado, e aqueles que vão se aposentar. Então, assim, nós temos muito mais fatores positivos do que negativos, né? Então, assim, a gente precisa fazer também, assim, um balanço disso, porque eu acho que, assim, tem mais a ganhar do que a perder, né? E a gente precisa profissionalizar a gestão municipal, né? E é isso que a gente, né, pretende através desse pacote de reforma do funcionalismo. Prefeito, o senhor disse que não é possível falar de um percentual médio de aumento, porque o plano de cargos e salários aí trata de diferentes carreiras, né, cada um com um percentual diferente, mas o senhor poderia nos dizer, então, no total, quanto que vai custar anualmente a implantação desse plano de cargos e salários? Perfeito. No primeiro ano agora, nós temos a lei, as duas leis, elas estão construídas para que a gente ingresse, digamos assim, com as regras a partir do dia 1º de abril, porque nós temos aí 90 dias para fazer a opção, né, atender a opção dos servidores. Como eu disse, eles vão optar, né, por modelo que eles querem, e a gente conseguir parametrizar o nosso sistema, digamos assim, para rodar essa folha de pagamento. Mas com o plano em vigência, nós temos um impacto já nesse ano de mais de 10 milhões de reais, quase 11 milhões de reais. Esse já é o impacto previsto somente para esse ano. O senhor diz, esse ano 2023 ou 2024? Desculpa, 2024, né? Vai começar a valer exatamente. de abril de 2024. No ano de 2024, nós temos um impacto de 11 milhões, quase 11 milhões de reais. Lembrando, Letícia, que nós já tivemos um impacto nesse ano de mais de 7 milhões quando nós decidimos mudar o regime de pagamento do ticket de alimentação. Porque a maioria dos servidores não recebeu, passaram a receber. Eu gastava 3,5 milhões praticamente de ticket de alimentação, hoje pago 11. Então nós temos já esse ano, né, um investimento importante nos servidores. Vamos fazer um segundo agora. Então, por isso, Fernando, eu concordo com você. Às vezes parece uma medida amarga, mas não é. Se a gente coloca no balanço, né, daquilo que nós estamos fazendo, exatamente. Mas assim, do que a gente está fazendo para o funcionalismo, jamais se fez na cidade. E a gente está falando dos aspectos salariais, mas eu devo lembrar também a todos os servidores aqui sobre as condições de trabalho. Nós estamos reformando toda a instituição, as repartições públicas, unidade de saúde, escolas, o prédio da prefeitura, se você for ver, é praticamente com ambiente empresarial, ou seja, que traz, né, conforto para as pessoas poderem trabalhar. Nós somos uma administração 100% digital, ou seja, da segurança, né? Regulamentamos agora a lei que vai trabalhar a questão do home office, a gente tem que regulamentar isso ainda através de um decreto, mas, ou seja, nós temos muitos avanços, né, na administração, e isso ninguém pode negar e omitir. E tem ou teve abono para... Não estou falando abono esse de falta, né, por ano. Abono que algumas prefeituras, alguns poderes têm concedido agora em dezembro. Em média tem sido de R$1.000 aí, que tem sido pago. Isso, Viana, vai pagar também ou não agora em dezembro? Exatamente. Vamos pagar um abono de R$1.000 a todos os nossos servidores. Anunciei isso agora, né, essa semana passada. E vamos pagar R$1.000 também, né, o município de Viana, pela primeira vez, tá? Pela primeira vez. Inclusive, os inativos também receberão. Mas dia 22, sexta-feira agora, estará na conta de todos os nossos servidores o abono de R$1.000. Cartão alimentação. A ouvinte aqui está me sugerindo de que o senhor possa flexibilizar a compra em outras cidades. Ok, isso foi uma estratégia utilizada, aí até foi pela administração passada. Quando a gente pegava os dados, né, do gasto, digamos assim, do ticket de alimentação, na sua maioria era realizado fora da cidade. E aí, naquele momento, tomou-se uma decisão para que a gente pudesse valorizar o comércio interno, né, daqueles que decidiram empreender na cidade de Viana, que geram, né, oportunidades, emprego, distribuição de renda na cidade. Então, a gente fez uma legislação, essa legislação, inclusive, já foi julgada pelo Tribunal de Justiça como constitucional, e hoje ela prevê, de fato, o gasto dentro do município de Viana. Então, nós temos a injeção de quase 12 milhões de reais dentro da própria economia da cidade. Né? A gente está falando, hoje eu tenho uma termoelétrica lá na cidade, que pode deixar Viana e Vila Velha 100% ligados somente com a geração de energia que ela tem, mas que ela não tem 20 funcionários. Eu tenho a padaria,
lá no bairro Marcinho de Noronha, um bairro grande conhecido, que o cara quase tem 30 funcionários. Então, assim, a força do pequeno negócio é importante para a cidade, né? E como eu disse, nós somos a cidade mais empreendedora da Grande Vitória, e um dos motivos lá atrás de ter sido feito, né, dessa modalidade era justamente para a gente poder valorizar a comércio local. Alguns pedidos de ouvintes sobre obras, a gente está quase no finalmente, né, 10h56. João Paulo Sobrinho, no bairro Areinha, há quase uma década sem reforma, o prédio é muito insatisfatório, é a Mara. Dá para a gente falar? Se tem obra ou não tem? Claro que dá para falar. Nós entregamos 6 reformas de escola desse ano, entregamos um novo CMEI no bairro Primavera, vamos começar a construção de 2 novas escolas agora em Marcílio 2 e Morada de Betânia, e em 2024 nós vamos fazer a reforma de João Paulo Sobrinho em Areinha, assim como nós vamos fazer também do Alvimar Silva na comunidade de Ipanema, que também é outra obra esperada. Nós já reformamos, Fernanda, 30 escolas das 40 da cidade, e decidimos agora climatizar todas as escolas, tá? Então nós estamos em curso, inclusive, no ano de 2024, todo mundo nas escolas, todas as salas serão climatizadas. O Rogério está dizendo que Marcílio de Noronha é polo comercial da cidade, as ruas não têm calçada cidadã. Exatamente, nós temos uma inconformidade, na verdade, na implantação de passeio público lá, isso nós já discutimos com a CDL, inclusive. Nós temos um projeto para resolver esse problema, mas a administração não vai conseguir resolver sozinha, porque nós temos um problema de topografia mesmo, de algumas quadras do bairro, e isso é salutar para o desenvolvimento comercial de Marcílio de Noronha. Mas esse já é um projeto em discussão com a CDL e que a gente pretende apresentar também aos comerciantes, porque nós temos um TAC de acessibilidade com o Ministério Público, inclusive no município de Viana, que exige que todos os estabelecimentos sejam acessíveis. Então a gente precisa, de fato, encarar esse problema. Vão implantar, então? Vamos implantar. Tá. O X-Men está me perguntando também por que a prefeitura faz um serviço, recupera, depois a máquina vai lá e quebra tudo. Ele está citando um parque linear de Canaã, recentemente inaugurado, tem vídeos, o asfalto foi todo recapeado, meses depois a máquina foi lá e quebrou tudo. Essa é uma angústia que a gente tem aqui, e digo assim, desculpa o desabafo, mas o que acontece? Que não acontece? É uma obra da prefeitura, isso é uma obra da CEDAM. De fato, esse parque é um parque linear, um parque belíssimo. Nós temos lá um mosaico de 4.000 metros quadrados, o maior do estado do Espírito Santo. E nós acabamos de fazer o recapeamento da Rodovia Norte, é o que nós chamamos lá, e fizemos toda a sinalização. O parque é belíssimo, é um encontro de muitas pessoas lá, vira um ponto turístico da cidade. E nós tivemos uma intervenção recente lá da CESAM, porque nós estamos trabalhando para a universalização do saneamento da cidade. Inclusive, sexta-feira, o governador está na cidade inaugurando 42 milhões de investimento no saneamento da cidade. Em 2025, nós teremos a cidade com saneamento universalizado. Tá? Isso é importante no marco saneamento brasileiro, e Viana está saindo na frente, e a gente tem 42 milhões de investimentos já concluídos, outros que acontecem já a partir do ano que vem, para que em 25 a gente tenha 100% da cidade com saneamento resolvido, digamos assim. Mas com isso nós trazemos alguns transtornos para a cidade, né? Então, infelizmente, a CESAM precisa fazer algumas intervenções, e é a mesma que ele se refere. E por fim, uma obra no Calir, nas imediações ali do Calir. O ouvinte Milton me diz, olha, a obra parou, a gente não sabe exatamente o que é aquilo, o que é. Aquela não é uma obra do município de Viana. Ali no Calir, né, o Estado tinha dado uma ordem de serviço em 2015 para fazer a escola técnica estadual. Tá? Lá no Calir mesmo? Lá no Calir. No Calir, o Calir hoje, na verdade, ele se dividiu em 2 áreas. Uma parte dele está a 11ª Companhia da Polícia Militar, que ocupou aquela estrutura, e uma outra parte do terreno, estou falando de quase 30 mil metros, seria uma escola técnica estadual. Mas o Estado decidiu, depois, não continuar com esse projeto. O que eu fiz? Eu pedi a área ao governador Renato Casagrande. E ele agora sinalizou, né, e vai nos doar aquela área, e nós vamos fazer a implantação do mercado municipal da cidade. Então, de fato, nós vamos apresentar um projeto para aquela área, mas o município não começou obra e nenhuma intervenção. Ele se refere a essa obra iniciada lá no ano de 2015. É isso. Bom, chegamos ao nosso tempo, Letícia, 11 horas. Que pena. Já nos despedindo aqui do Anderson. Prefeito, agradeço por ter vindo aqui conversar conosco, por ter respondido aí as nossas perguntas, as perguntas dos nossos ouvintes. E vamos aguardar, espero que o senhor tenha mais notícias para a gente aí em 2024. Com certeza, eu quero agradecer aqui a Fernanda, agradecer a você, Letícia, aos nossos ouvintes, né, que se dedicaram um pouquinho do tempo
para nos ouvir aqui. Fazer essa prestação de contas ela é muito importante, porque a gente decidiu desde o início ter um diálogo com a sociedade, construir a cidade da forma como o vianense sempre sonhou. A gente tem realizado isso dia após dia. Eu sempre falo, eu tenho expectativa no coração de poder acordar na cidade diferente todos os dias. E essa é a expectativa que o vianense precisa viver. Porque nós temos lá metas importantes. Eu que venho em 2024, nós vamos drenar e pavimentar 100% da cidade de Viana. Nós seremos a primeira cidade, na Grande Vitória, a ter 100% de infraestrutura. Nós precisamos mudar a pauta da cidade, nós precisamos elevar o debate político, nós precisamos pensar em sustentabilidade, em cidade inteligente, em mobilidade e qualidade de vida. Não podemos mais estar nessa pauta antiga, né? Então a gente está trabalhando para isso, né? E por isso eu estou muito feliz com os resultados apresentados, né? Nós temos muita coisa boa para acontecer no próximo ano. E dizer a todos os nossos ouvintes aqui, né, que o compromisso que nós temos com a cidade para que isso aconteça, né? E a gente vai entregar uma cidade com mais qualidade de vida e desejar a todos um Feliz Natal, né? Ótimas festas, feliz final de ano para todos, e 2024 tenho certeza que nós traremos também bons resultados para a cidade de Viana. Obrigada, prefeito. Bom dia para o senhor, bom trabalho. Bom dia, obrigado. Amanhã nós estaremos aqui no estúdio também a partir das 10, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Já estamos disponibilizando lá a caixinha, tá, do prefeito da Serra para você encaminhar a sua pergunta, e o nosso telefone de WhatsApp continua também aberto pelo 992994297. Você que é ouvinte, morador da Serra, trabalha na Serra, tem demanda sobre a Serra, já pode começar a encaminhar a sua pergunta aqui para o nosso Retrospectiva 2023, Perspectiva 2024. Essa entrevista na íntegra também do Anderson Bueno, daqui a pouquinho no nosso site e também na sua plataforma preferida de podcast. Voltamos já, hein?